Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar Apocalipse. Eita, gente, vai ser muito lindo esse estudo. Nós vamos estudar todo o livro de Apocalipse, tá bom? Tem gente que tem medo deste livro, porque não conhece, porque é um livro lindo, é um livro de revelações, não é um livro para você ter medo. Afinal, é compreensível que você tenha medo, porque afinal de contas tem muitas coisas estranhas nesse livro. Fala de um símbolo 666, fala da besta, fala de um chip, fala de um dragão, fala de uma mulher, fala tanta coisa. Gente, o que é tudo isso? Nós vamos entender nos vídeos a partir de hoje, tá bom? Então, vamos tirar esse medo do livro, vamos entender, vamos estudar Apocalipse. Então, vamos estudar comigo. O livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro de medo, é um livro de revelações. O tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás. Olha só, então para que você vai ter medo de um livro que fala da vitória, da nossa vitória junto com Jesus? Não precisa ter medo. A intenção do livro é mostrar que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios vão perecer, mas a igreja, a noiva de Cristo, vai triunfar para sempre junto com ele. Quem escreveu esse livro, irmãos, foi o apóstolo João, o último dos apóstolos. Todos os outros já tinham morrido naquela época. Segundo a história, isso não tem na Bíblia, tá? É segundo a história. Segundo a história, o apóstolo João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e ele sobreviveu por um milagre. Depois disso, para que a história não se espalhasse, João ele foi exilado na ilha de Patmos e lá ele começou a ter as revelações do final dos tempos. O livro ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7, irmãos, é um número muito importante nesse livro. Você vai ouvir falar muitas vezes sobre ele. O número 7 significa completo, total, é o número de Deus. Apocalipse, então, foi escrito somente para as 7 igrejas da Ásia? Será? Não, irmãos, não. Essas igrejas, elas foram escolhidas como representantes de toda a Igreja de Cristo. Mas por que é tão difícil entender Apocalipse? Porque, irmãos, as visões que João estava tendo há 2000 anos atrás, elas mostravam para ele coisas da tecnologia que não existia naquela época. Então, lógico que seria muito difícil para João explicar todas aquelas coisas que ele estava vendo. Então, como é que João poderia explicar alguma coisa que ele não conhecia? Imagina como foi difícil para ele escrever esse livro. Como é que ele poderia escrever ali, explicar alguma coisa que ele nunca viu? E foi assim que João tentou explicar essas visões no livro de Apocalipse, à sua maneira, na limitação daquele tempo. Imagina só, como é que João poderia falar das armas de guerra de hoje em dia, dos aviões, se naquela época não existia? Como é que ele poderia descrever um avião? Difícil, não é? Apocalipse, irmãos, é o livro mais lindo da Bíblia, pelo menos é o que eu acho, porque é o único livro que nos mostra exatamente onde nós vamos estar após a passagem por esse mundo. É por esse motivo que o diabo luta para que as pessoas não conheçam esse livro, botando medo e fazendo com que os pregadores evitem pregar sobre este livro. Acredito que, como eu, você também vê pouquíssimas pessoas pregando sobre Apocalipse. Ou talvez na sua igreja nem se prega sobre Apocalipse, não é verdade? Apocalipse é uma mistura das coisas do passado, do presente e do futuro. Apocalipse primeiro fala das coisas que já foram.
que já se passaram. Apocalipse 2 fala das coisas que estão acontecendo no momento em que João está escrevendo o livro. E a partir de Apocalipse 3 fala das coisas que estão por vir. E durante o livro, João faz uma mistura. Ele vai lá e vem cá e faz uma mistura. E também é cheio de símbolos. Por isso que complica um pouco o entendimento. Mas nós vamos entender durante todo esse estudo de Apocalipse, tá bom? Muitas pessoas deixam de estudar esse livro porque pensam que é um livro selado, que são coisas encobertas. Ao contrário, irmãos, é um livro aberto, onde Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar. A ordem de Deus é, lá em Apocalipse 22:10 diz: não seles as palavras da profecia deste livro. Para a maioria das pessoas, Apocalipse é um livro fechado. Elas nunca leem esse livro, ou então têm medo de ler, ou pensam que vão ler e não vão entender nada do que se diz lá. Isso é uma estratégia de Satanás para que você não leia, para que você não entenda que mesmo que as coisas fiquem difíceis, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está sobre o controle de todas as coisas e no livro de Apocalipse vai fazer você entender isso. Ele está guiando todos os nossos passos. Deus, está nos guiando para uma nova Jerusalém, lá onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas e onde a gente vai habitar com Ele para sempre. Outra estratégia de Satanás contra este livro é fazer com que as pessoas pensem que Apocalipse significa tragédia, caos. Gente, mas não é nada disso. Apocalipse fala do plano vitorioso de Cristo e de sua igreja. Então, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 1, e vamos começar o nosso estudo. Versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O Espírito Santo revelou ao apóstolo João com o objetivo de nos alertar para estarmos preparados para a sua segunda vinda. Ao mesmo tempo que João estava lá na ilha de Patmos, Deus o arrebatou em espírito. Prestem atenção, irmãos. O corpo dele estava na ilha de Patmos e ele foi arrebatado em espírito e viu o céu aberto. E Deus lhe abriu o céu. E ele viu as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vocês sabem o que significa bem-aventurados? Irmãos, bem-aventurados é feliz. Feliz aqueles que desfrutam das bênçãos de Deus. Então, este livro é o único livro da Bíblia que começa lhe dizendo que você é feliz se guardar as palavras dessa profecia. Bem-aventurado aquele que lê. Se você lê esse livro, você será bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Estou toda arrepiada, aleluia. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos? Como assim? A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos lá em Isaías 11, versículo 2, quando fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. 7 espíritos. Vamos ler o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui João descreve que Jesus foi a fiel testemunha, porque ele foi fiel durante todo o seu ministério aqui na terra. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora de sofrimento e da morte. Depois ele fala que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar dos mortos. E ele está vivo para sempre. Ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. E ele está vivo para sempre. Ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. E nós não precisamos mais temer a morte. Também João descreve Jesus como soberano dos reis da terra. Jesus ele está acima de todos os reis, de todos os presidentes da terra, onde todos irão se dobrar diante dele. Ele também descreve Jesus como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, percebam que João descreve Jesus como primeiro ele nos ama, para depois que ele nos libertou dos nossos pecados. Olha só, ele primeiro nos amou. Ele nos amou quando nós ainda estávamos sujos, quando ainda éramos imundos do pecado. E ele nos libertou. Versículo 6. E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para o todo sempre. Amém. No versículo 7, irmãos, fala: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Irmãos, esse versículo 7, ele fala da segunda vinda de Jesus. É uma descrição da gloriosa segunda vinda de Jesus. Aqui não é o arrebatamento, tá? É a segunda vinda que todo olho verá. A primeira vinda, ele veio como homem, foi morto, crucificado e ressuscitou. Depois tem o arrebatamento, que nós vamos nos encontrar com eles nas nuvens. Nós é que subiremos para se encontrar com ele, tá? Não, ele não vem. E na segunda vinda, ele vem e todo olho verá. Mas quando Jesus virá? Isso é uma pergunta que todos se fazem, não é? Muitos se fazem. Irmãos, muitos estudiosos já tentaram fazer esses cálculos e todos se deram mal. Porque ninguém sabe, só o Pai. Por isso que nós devemos estar preparados para essa vinda. E como Jesus virá? Como será, gente? Irmãos, essa segunda vinda, ela será pública, ela será visível, ela será poderosa, vitoriosa, gloriosa. Todo olho verá, todos vão ver. Quando diz que todo olho verá, indica que todas as pessoas de todos os tempos também vão ver. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só, tá repetindo o que diz lá no versículo 4, né? Também diz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, o versículo 8 fala que Jesus é o Alfa e o Ômega. O Alfa, irmãos, é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se fosse o A e o Z do nosso português. Ele está dizendo aqui que eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. É isso que esse versículo quer dizer.
tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo e para não embaralhar sua mente com muita informação, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos estudar a continuação do capítulo 1º, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá bom? Que eu estarei disponível para ajudar a responder as perguntas de vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.